Não, isso não é uma miragem. Estamos num mundo ainda pouco conhecido. Um planeta dentro do nosso planeta. A casa de milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas pelo homem. O homem? Bem, o homem aqui é só um pequeno detalhe nesta imensidão, onde água e mata se fundem, onde árvores parecem tocar o céu. Se pudéssemos resumir numa palavra, com certeza seria infinito. Rica, fascinante, desconhecida, ameaçada, morada de grandes esperanças e temores da humanidade. É esta região, cheia de contradições e deslumbramentos, que vamos conhecer numa viagem fascinante que começa agora. Bem-vindos à Amazônia! Antes da pátria, eras úmida promessa, semente primordial, árvore-mãe, planta continental, arvoredo, floresta, selva palpitante. Hoje, canto tua vertical beleza, o mogno gigantesco, sua estatura secular, seu colossal diâmetro, canto essa caudalosa geografia, essa multidão de vidas que sustenta. A floresta que encantou o poeta Manuel de Andrade, hoje resiste bravamente a tudo e a todos. A Amazônia é uma das mais importantes regiões naturais da Terra, fundamental para o equilíbrio climático do planeta e para a própria manutenção da vida. Berço de nuvens, como os especialistas a denominam. Mais do que isso, berço da vida. Essa maravilhosa reserva de biodiversidade abriga mais de um quarto das espécies vivas conhecidas. Números que ainda devem aumentar muito à medida que avançam as pesquisas científicas na região. A Bacia Amazônica tem 6.800.000 quilômetros quadrados. É a maior reserva de água doce do mundo. O Amazonas, seu maior rio, percorre 5.577 quilômetros até encontrar o Oceano Atlântico. Disputa com o Nilo o título de maior rio do mundo em extensão. Em volume d'água, não tem rival. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60%, seguida pelo Peru, com 13%, e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Estados ou departamentos de 4 nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas por isso. A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em floresta tropical no mundo. É um dos 6 grandes biomas brasileiros. Assim como suas dimensões naturais, os problemas da Amazônia também são tão grandes quanto ela. Suas riquezas despertam a cobiça humana e o ritmo de destruição ambiental é preocupante. Acredite, estamos conseguindo destruir essa imensidão verde. Exploração ilegal da madeira, o tráfico de animais e plantas, a pesca predatória e o garimpo,
A pecuária e o agrobusiness avançam, engolindo tesouros ainda desconhecidos e ameaçando as comunidades locais, incluindo as populações indígenas. As nações indígenas foram as primeiras grandes vítimas do processo de ocupação da Amazônia pelo homem branco, especialmente a partir do século XVII. O avanço dos portugueses região adentro deixou um rastro de sangue. Os números mais exatos dão conta de 1,5 milhão a 2 milhões de indígenas antes da chegada dos portugueses, dos europeus. Esse número se espalhava em centenas de línguas, centenas de etnias por toda a Amazônia. Houve uma destruição em massa desses indígenas, mas isso não pode encobrir a resistência histórica desses indígenas. A resistência desse indígena, ele não se deu apenas através da luta armada, dos arcos e flechas, das armas de fogo. Ela se deu também através de um modo de vida que até hoje persiste, que é a cultura indígena, as populações indígenas, hoje obviamente não são mais aquelas, mas a resistência delas, todo esse processo explorador, esse processo que massacrou, esse processo que matou, não foi suficiente para acabar com essa cultura. Nos primeiros 460 anos de colonização, baseada no extrativismo, a floresta sobreviveu bem. Estima-se que apenas 1% da região foi desmatada neste período. A situação começou a se complicar de verdade depois da primeira metade do século XX. Mas quais são as causas do desmatamento na Amazônia e quem o provoca? A pavimentação de rodovias tem aumentado significativamente esse desmatamento no entorno dessas estradas. Outro fator que tem contribuído bastante para o aumento do desmatamento é a construção de hidrelétricas aqui na nossa região. Então isso tem atraído muita gente, uma migração intensa para a região e isso acabou impulsionando esse desmatamento. Como estratégia de ocupação da região, o próprio governo incentivou determinadas atividades econômicas que causaram impactos significativos no desmatamento da Amazônia. Uma percepção que já vem ocorrendo desde quando as primeiras pessoas chegaram aqui na nossa região, que era necessário desmatar para ter posse da propriedade da terra. Principalmente pecuária e agricultura, que são os mais fortes aqui na região. Então nós temos, em algumas regiões, um avanço na melhoria da eficiência e da produtividade, onde não é necessário mais desmatar para que se tenha um aumento de produção. Algumas fazendas, Mato Grosso, aqui no próprio estado do Pará, que é onde o setor agrícola e pecuária é mais intenso, mais forte, algumas pessoas já têm uma mentalidade diferente, já entendem que não é necessário desmatar para que tenha um aumento de produtividade. O Brasil avançou sobre a Amazônia com a percepção de que ela era um vazio a ser povoado e a floresta um obstáculo ao progresso. A destruição da floresta acaba provocando impactos irreversíveis sobre a biodiversidade. Se destrói todo um mecanismo, porque a floresta tudo é entrelaçado, milhares de ligações, muito frágil. No momento em que eu destruo um desses elos, o ciclo da vida deixa de funcionar. Eu perco espécies em vastas áreas. No momento que eu perco uma espécie, eu não tenho como repor. A espécie, quando ela é perdida, ela foi embora. E para ela ter chegado até aqui hoje, uma espécie, ela passou milhões de anos. Ela vem se reproduzindo de geração em geração há milhões de anos. Então não é simples eu repor uma espécie, não existe isso. Então, nesse sentido, a biodiversidade é uma riqueza que no momento em que eu perco num lugar, eu não tenho como repor, ela é irreversível, está perdida. Uma das formas planejadas pelo governo militar para a ocupação da Amazônia foi a construção e pavimentação de grandes estradas. E é aí que entra a prova de que o destino da floresta era realmente a sobrevivência. A Transamazônica não saiu do papel em 40 anos. A natureza e sua força resistiram e fizeram o homem desistir. Até aqui, a Amazônia venceu. Na década de 70, a estrada virou símbolo da marcha civilizatória sobre uma natureza que se apresentava hostil ao ser humano. A saga da Transamazônica ganhou tons épicos.
O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional elaborado pelo atual governo. Na primeira década do século XXI, o desmatamento da Amazônia diminuiu, mas nos últimos anos houve um crescimento da área desmatada. Nós tivemos um aumento de 215% do desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, a gente vem observando que nos 2 últimos anos, o nosso sistema tem detectado um aumento desse desmatamento na região. Os dramas sociais da ocupação ficaram em segundo plano. Só ganharam expressão quando a ditadura militar perdeu forças e o país se redemocratizou. O filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, deu vez e voz aos personagens dessa história não oficial. Lorde Cigano, o mestre dos sonhos, vou atender ao maior e mais íntimo desejo de cada um de nós, brasileiros. Qual é? Muita fartura e progresso. É como se a imponência dos rios e árvores ribeirinhas servisse para mostrar o grande erro que é destruir tudo isso. Como se não bastasse apenas se encantar por tudo isso aqui, o homem quer extrair de toda essa natureza algo que a natureza não pode dar: o dinheiro. Nos últimos 40 anos, mais de 20% das áreas da Amazônia foram alteradas de forma significativa. Isso representa aproximadamente 100 milhões de hectares. Mais do que toda a região sul do Brasil, somada aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O mais grave de tudo é que a natureza é destruída sem ser conhecida. Mas afinal, é possível compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental? Como fazer? Existem formas de explorar, pensando em conservar a riqueza da floresta, não destruir os elos de funcionamento, a reprodução das espécies, você manter. Onde eu tiver que desenvolver um projeto para explorar da natureza, como, por exemplo, mineração, como por exemplo, a pecuária, eu preciso criar gado, né? Como, por exemplo, eu preciso tirar madeira, né? São coisas que foram fortemente agressivas na Amazônia. Eu tenho que levar em consideração a conservação da floresta. Entretanto, eu tenho que explorar gastando todos os recursos do mundo tecnológicos para não estragar tanto a floresta. Estamos no Instituto de Estudos e Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, IEPA, em Macapá. Uma instituição que vive a dura realidade da pesquisa científica na Amazônia. Aqui sobram boa vontade e motivação aos pesquisadores, mas faltam recursos. Bom, o estado do Amapá é um estado grande em território e ele é muito preservado porque nós temos uma quantidade muito grande de unidades de conservação. E, apesar disso, nós temos uma grande deficiência que é o conhecimento dessa nossa biodiversidade. Em todas as áreas temáticas da biodiversidade, seja na parte vegetal, seja na parte animal, nós temos dificuldade no conhecimento delas. Nos falta, basicamente, recurso para explorar essa biodiversidade. O Amapá se orgulha de ser o estado mais bem preservado do Brasil, com mais de 90% das suas florestas ainda intactas. Uma preservação que se sustenta mais no isolamento geográfico e no baixo desenvolvimento industrial do estado do que em políticas públicas de estudo e proteção dos recursos naturais. O estado do Amapá, ele tem um território muito grande e ele tem uma localização muito interessante. Ele fica localizado na foz do Rio Amazonas, está ao lado do escudo das Guianas, e isso faz com que ele esteja relativamente isolado das outras áreas amazônicas. Isso faz com que a gente consiga agregar para a biodiversidade do estado a fauna marinha e a fauna do escudo das Guianas e o restante da fauna amazônica. Nós temos um território muito grande e muito mal conhecido.
E nós não temos condição, então, de pensar no gerenciamento dessa biodiversidade se a gente não sabe nem sequer o que a gente tem lá. E é por isso que nós precisamos estudar e nós precisamos de investimento em pesquisa para que toda essa biodiversidade seja desvendada. O desafio de conhecer melhor a biodiversidade da região e seus ecossistemas é gigantesco. Mas um passo importante foi dado pelo Museu Paraense Emílio Guilde, através do Programa de Biodiversidade da Amazônia. O Programa de Biodiversidade do museu, ele tem o objetivo de organizar as pesquisas que trabalham com a temática sobre biodiversidade, principalmente na região amazônica. Então, no âmbito do programa, estão dois projetos bem interessantes, que é o projeto de biodiversidade, o Biota Pará, e o projeto do Censo da Biodiversidade. O esforço para desenvolver conhecimentos sobre o estado do Amapá é muito grande, exige sacrifícios e dedicação. Imagine só explorar todo o potencial de uma floresta gigantesca como esta. Mesmo assim, o trabalho de formiguinha vem dando resultados. Um gigante verde, a Amazônia continental, com 7 milhões de quilômetros quadrados, ocupa o correspondente a 50% da superfície da América do Sul e 5% da superfície de terra firme do globo. É formada por 9 países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Brasil. E é habitada por mais de 30 milhões de pessoas, o que corresponde a menos de 0,5% da população mundial. Na sua parte brasileira, a Amazônia tem mais de 21 milhões de habitantes, distribuídos por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia. Abrange uma área de 3.800.000 quilômetros quadrados, equivalentes a 44% do território nacional. Se considerada a Amazônia Legal, conceito criado pela Constituição de 1953, a área sobe para 5.100.000 quilômetros quadrados, representando 59% do território brasileiro. Os números dão uma ideia da dimensão de tudo isso. Mas olhar a Amazônia de perto nos faz sentir pequenos diante dela. Os números não param de surpreender. A maior biodiversidade do planeta. Há mais espécies vegetais no hectare de floresta no Médio Amazonas do que em todo o território europeu. E mal começamos a classificá-las. O que existe embaixo da copa das árvores centenárias ainda é, em boa parte, desconhecido. Na realidade, o principal esforço que tem que ser feito pelo Brasil é na formação de pessoal. Nós não podemos admitir que 60% do território nacional que compõe a Amazônia e essa riquíssima biodiversidade possua apenas 3% dos pesquisadores deste país sediados na Amazônia para desenvolver essa região tão importante. Não basta apenas a gente saber quais são as espécies, é preciso que nós possamos ir um pouco mais adiante, trabalharmos, por exemplo, a biotecnologia, para nós sabermos quais as respostas que essa biodiversidade pode trazer a tantos males que a humanidade possui. É que essa biodiversidade ela está aí disponível, sendo guardada para quê? É preciso que nós, no presente e no futuro, nós possamos dar uma utilidade a esta biodiversidade que possa realmente vir melhorar a qualidade de vida do cidadão. Chove muito na Amazônia. A região atinge os maiores índices pluviométricos do mundo, com média de 2.200 milímetros ao ano. Nos sopés dos Andes, no Peru e no Equador, os índices chegam a 8.000 milímetros ao ano. No Brasil, os maiores índices são registrados na região da Cabeça do Cachorro, no noroeste do Amazonas, e na costa do Amapá, na casa dos 3.200 milímetros ao ano. A grande quantidade de chuva faz da Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo. O ciclo das águas é importante para a região. As nuvens que aqui se formam fazem chover em várias partes do Brasil e da América do Sul. Na Amazônia, o ano é dividido em 2 grandes estações. O inverno, que é o tempo das chuvas,
com mais ou menos 7 a 8 meses de duração, e o verão, quando o sol predomina. A temperatura é constante e alta, em torno de 26 graus na estação chuvosa e 27,5 no período seco. Uma verdadeira estufa, com umidade e temperaturas controladas, propícias à vida. A natureza aqui é perfeita em tudo. A floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico, carregada pelos ventos alísios. Essa umidade cai como chuva sobre a floresta. Os chamados rios voadores, que na verdade nada mais são do que a água que a floresta transpira e que joga para a atmosfera, e que essa água acaba sendo conduzida pelos ventos que vêm do Oceano Atlântico e empurram essa massa de água para o centro de toda a América do Sul. Esses rios voadores têm papel decisivo na economia da América do Sul como um todo. Essa grande zona central que pega Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e até a Cordilheira dos Andes só tem alta produtividade agrícola e pecuária porque existe a Amazônia, porque a Amazônia presta esse serviço no ciclo das águas e que essas águas acabam sendo empurradas para essa região e se precipitam em forma de chuva. Os estudos científicos que vêm sendo conduzidos ao longo das 3 últimas décadas mostram que a Amazônia tem mais do que aquele papel que se falava antigamente de pulmão do mundo, que na verdade não é o pulmão do mundo. A Amazônia é uma bomba hidrológica que produz água, joga boa parte dessa água para o oceano através do rio Amazonas, que joga bilhões de toneladas de água por mês no Oceano Atlântico, e outra parte dessa água acaba sendo distribuída no Brasil e na América do Sul através das chuvas, que são os rios voadores que saem da Amazônia e que acabam atendendo a toda a região. Não ser o pulmão da humanidade não significa dizer que a Amazônia tenha menos importância para o planeta como um todo. À medida que avançam os estudos científicos na região e se passa a conhecê-la melhor, mais fica evidente a sua relação com o bem-estar mundial. Ao longo de mais de 500 anos de história, o homem branco sempre demonstrou desconhecer a fórmula de como conviver em harmonia com a Amazônia. Para ocupá-la, promoveu o genocídio dos seus primitivos habitantes. Depois, buscando dar finalidade econômica à região, passou a destruir os seus recursos naturais. Hoje, há um despertar para a realidade de que é preciso deter esse processo de destruição, sob pena de um dos mais valiosos tesouros do planeta ser devastado antes mesmo de ser conhecido. Encontrar alternativas que permitam ao ser humano utilizar a floresta de forma sustentável, recebendo dela benefícios, sem contudo exauri-la, é o desafio que se impõe. Sucede que a floresta não pode dizer: a floresta não anda, a selva fica onde está, fica à mercê do homem. Por isso é que há 4 séculos o homem vem fazendo da floresta o que bem quer, sempre que pode. Com ela e com tudo que vive nela, dentro dela. A floresta entrega o que tem. São séculos de doação do que a floresta amazônica tem de bom para a vida do homem da região e das mais afastadas partes da terra. Quem disse que a Amazônia pede socorro, fala com completa falta de conhecimento sobre este mundo. Na verdade, nós homens é que deveríamos pedir socorro a ela. Neste imenso mundo verde mora o nosso passado. Moram espécies que ainda nem fazemos ideia de que existam. Moram riquezas que dinheiro nenhum pode comprar. Moram curas de doenças. Moram águas e vegetação que controlam o clima de boa parte do planeta. Mora o legado que a Mãe Natureza nos deixou. Quando iremos reconhecer, agradecer e retribuir?